Era uma noite chuvosa. A estrada serpenteava como um túnel enigmático através da densa floresta. Gotas de chuva colidiam com o para-brisa do carro, criando um ritmo monótono que ecoava dentro do veículo. O brilho intermitente dos faróis cortava o véu de escuridão, revelando apenas trechos fugazes da paisagem sombria ao redor. Maria segurava firme o volante, enquanto Pedro, ao seu lado, olhava ocasionalmente para o mapa no banco do passageiro, tentando decifrar as curvas da estrada à frente. "Você tem certeza de que estamos no caminho certo?" Pedro perguntou, tentando mascarar a ansiedade em sua voz. Maria com seus olhos fixos na estrada à frente. "Sim, o GPS diz que estamos seguindo a rota correta. Deve haver um trevo logo à frente." A chuva parecia intensificar-se, as gotas deslizando pelo vidro como lágrimas tristes. Os pingos de água refratavam a luz dos faróis, criando uma ilusão de pequenos vultos que dançavam à margem da estrada. Uma sensação de inquietação começou a se formar no peito de ambos, mas eles tentaram ignorá-la, concentrando-se na busca pelo trevo que os levaria para fora da estrada principal. À medida que avançava, o silêncio da floresta envolvente era quebrado apenas pelo som da chuva e dos pneus contra o asfalto molhado. A atmosfera dentro do carro parecia carregada de eletricidade, uma mistura de excitação pela aventura e uma pitada de apreensão pelo desconhecido. Maria ligou o rádio, buscando alguma distração, mas apenas um chiado distorcido emergiu dos alto-falantes, ecoando como um eco fantasmagórico da escuridão lá fora. "Está ficando tarde", Pedro murmurou, olhando para o relógio no painel. "Devíamos ter chegado há 1 hora." Eu sei", respondeu Maria com um suspiro. "Mas confiamos no GPS e logo encontraremos uma saída desta estrada." A visibilidade estava diminuindo, a névoa se misturando à chuva e criando um véu que obscurecia o horizonte. O trevo prometido parecia estar se escondendo nas sombras, desafiando os dois viajantes a encontrá-lo. Maria apertou o volante com mais força, seus dedos ficando brancos de tensão. Ela não queria admitir nem mesmo para si mesma o desconforto crescente que a noite estava causando. Finalmente, como se em resposta às suas preces silenciosas, as luzes de um trevo apareceram ao longe. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Pedro, e Maria indicou para a direita, seguindo a saída da estrada principal. A floresta parecia se afastar lentamente, mas a sensação de estar sendo observado persistia, como se as árvores e as sombras se agitassem em silêncio, sussurrando segredos que eles não conseguiam decifrar. A estrada secundária era estreita e sinuosa, serpenteando entre árvores altas e imponentes. A chuva continuava a cair implacavelmente, criando uma cortina de água que parecia separar o carro do resto do mundo. Maria ligou os limpadores de para-brisa, mas o movimento constante da chuva fazia com que a visibilidade fosse apenas um pouco melhor do que antes. "Deveríamos parar e esperar até que a chuva diminua", sugeriu Pedro, inclinando-se para a frente, como se isso pudesse ajudá-lo a enxergar mais claramente. "Não, estamos quase lá", insistiu Maria, sua voz embargada pelo cansaço e pela tensão. Ela estava determinada a chegar ao destino, mesmo que isso significasse enfrentar as condições adversas. Enquanto continuavam pela estrada estreita, as sombras das árvores projetadas pelos faróis pareciam dançar de maneira sinistra no asfalto molhado. Pedro olhou pela janela, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. "Você viu isso?" Maria olhou para onde ele apontava e viu uma figura escura deslizando rapidamente pela borda da estrada. "Deve ter sido um animal selvagem." Ela tentou tranquilizá-lo, embora sua própria voz denunciasse sua preocupação. Eles continuaram a avançar, mas a sensação de ser observado só aumentava. Agora, parecia que as sombras se contorciam de maneira mais ameaçadora, formando figuras indistintas que pareciam seguir o carro. Maria piscou os olhos, tentando afastar a sensação de paranoia que começava a dominá-la.
De repente, o brilho dos faróis iluminou algo diretamente na frente deles. Maria freou bruscamente, o coração acelerando quando viram o que parecia ser um corpo caído no meio da estrada. O carro parou a poucos metros do que agora estava claramente visível. Uma mulher, vestida de branco, estava deitada imóvel no chão. Uma sensação de pavor tomou conta deles enquanto saíam do carro, suas lanternas revelando o rosto pálido e encharcado da mulher. Seus cabelos escuros grudavam-se em sua pele e manchas de sujeira e sangue manchavam seu vestido branco. O silêncio ao redor era ensurdecedor, o som da chuva e do vento parecendo ter desaparecido completamente. "Devemos chamar a polícia, uma ambulância", disse Pedro, sua voz um sussurro trêmulo. Maria assentiu, com a garganta seca enquanto pegava o telefone. Mas antes que pudesse discar, um ruído sutil chamou sua atenção. Eles olharam em volta, seus olhos se encontrando em um momento de pânico compartilhado. Sussurros sibilantes, quase inaudíveis, pareciam emergir das sombras próximas. Os sussurros se intensificaram, como se uma entidade invisível estivesse ao seu redor, murmurando palavras incompreensíveis em um idioma que não parecia humano. Maria e Pedro se aproximaram da mulher caída, suas lanternas tremeluzindo enquanto buscavam sinais de vida. As sombras da floresta pareciam se mover, como se estivessem ganhando vida própria, dançando e ondulando ao som dos sussurros. Uma onda de medo percorreu a espinha de Maria enquanto ela se abaixava para verificar o pulso da mulher. Seu coração estava acelerado e ela teve que lutar para manter as mãos firmes. Os sussurros pareciam se intensificar a cada segundo, enchendo o ar ao redor deles com uma sensação de opressão. Mas o pulso da mulher estava fraco, porém presente, e Maria suspirou aliviada. "Está viva, mas está muito machucada", Maria disse a Pedro, sua voz trêmula. Pedro olhou em volta, seus olhos fixos nas sombras que pareciam se contorcer e se agitar. "Isso está ficando estranho. Devemos chamar alguém para nos ajudar." Antes que pudessem decidir o que fazer, um som estranho ecoou pelo ar. O rádio do carro chiou e começou a emitir um ruído distorcido, uma cacofonia assustadora que parecia estar saindo de um pesadelo. As sombras pareciam se afastar do som, como se estivessem sendo repelidas por alguma força invisível. As figuras humanas começaram a emergir das sombras, se aproximando lentamente de Maria e Pedro. Suas silhuetas eram apenas esboços vagos, seus contornos parecendo distorcidos e indefinidos. Os olhos das figuras eram o que mais perturbava, vazios, sem vida, como duas órbitas escuras que absorviam qualquer luz que se aproximasse. Maria e Pedro se afastaram instintivamente, seus corações martelando no peito enquanto recuavam em direção ao carro. As figuras continuaram a se aproximar, seus passos lentos e deliberados, como se estivessem se movendo em câmera lenta. Os sussurros agora eram ensurdecedores, preenchendo o ar com uma cacofonia dissonante. O rádio continuava a emitir seu som distorcido, e Maria teve um pensamento abrupto. Ela estendeu a mão trêmula para o rádio e o desligou. Instantaneamente, os sussurros diminuíram de intensidade e as figuras pararam de se mover, seus olhos sem vida olhando fixamente para Maria e Pedro. O silêncio que se seguiu foi quase mais assustador do que os sussurros. O ar estava carregado com a eletricidade da tensão, enquanto os viajantes e as figuras misteriosas permaneciam imóveis, como se esperassem por algo. O vento uivava baixinho entre as árvores, criando uma melodia fantasmagórica que parecia enredar a todos em seu feitiço. Os segundos se arrastaram como horas, até que, finalmente, as figuras começaram a recuar. Passo a passo, elas retrocederam para as sombras, seus contornos distorcidos gradualmente desaparecendo na escuridão da floresta. Os sussurros também diminuíram, até que o único som restante fosse o som distante da chuva. Maria e Pedro assistiram com olhos arregalados enquanto as figuras recuavam. Só quando elas se perderam completamente na escuridão que eles finalmente encontraram a coragem de se mover novamente. Maria olhou para Pedro, e os dois correram para o carro, seus passos apressados ecoando na estrada deserta. Com o coração ainda disparando, Maria girou a chave na ignição e o motor finalmente ronronou a vida. Ela engatou a marcha e acelerou,
deixando para trás o local assombrado. A estrada à frente parecia menos intimidante agora, e eles se viram ansiosos para escapar da floresta sinistra. Enquanto dirigiam, uma mistura de alívio e confusão os invadiu. O que havia acontecido naquela noite desafiava toda a lógica e compreensão. Eles compartilharam poucas palavras durante a viagem de volta, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. As figuras vazias, os sussurros distorcidos, o rádio inexplicável. Tudo isso os deixava perplexos, questionando a realidade daquela noite perturbadora. Chegando ao destino, Maria e Pedro finalmente saíram do carro, o ar fresco da noite trazendo um alívio bem-vindo. Eles se olharam, uma troca silenciosa de emoções complexas e não ditas. Enquanto a chuva começava a diminuir, eles perceberam que a escuridão da noite havia lançado uma sombra sobre suas mentes. Uma sombra que persistiria muito depois das nuvens se dissiparem e do sol nascer.